Então, Pedro, não tínhamos dito quem é que ia dar a introdução, Que é a mas única coisa que preparamos nestes episódios, é tipo, só quem é que vai começar é a única cena. sempre, hoje nem sequer fizemos isto, então eu vou só assumir. Uh, Welcome back a mais um episódio. Eu estou regressado de férias. Estava com muita vontade de gravar este episódio. Estávamos já há umas semanas, acho eu, sem gravar novos episódios. E estou cheio de sumo e de coisas que tenho na minha cabeça que quero partilhar com alguém. Por isso, bora começar a cuspir o que é que eu tenho aqui. Eu sei que tu também tens boas coisas que queres partilhar. Então, o framework é: na primeira vez em 6 anos de empreendedorismo, eu tirei uma semana full de férias. O que é uma semana full de férias? Eu não fiz nada de trabalho. Eu não abri o PC para entrar no Slack para ver um único e-mail. Eu não fiz nada durante as férias. Quem é que fez férias comigo? Fui eu, alguns clientes, amigos. Eu digo clientes, mas já tenho clientes que são amigos meus, mas só para. Eu, o Pietro, eu, meu sócio e CEO do negócio, clientes que são amigos, O João o diretor de vendas e o head de talent talent acquisition dentro da empresa. tirando se calhar service delivery, são os quatro pilares-chave. Tipo, ou seja, Yeah? C-level, és tu e o Pedro no vosso caso. Depois tens alguém que é diretor de vendas, alguém que é diretor de pessoas, só faltava ter o diretor de delivery. Yeah. Os Para pilares. pôr em estrutura, acho que a intermédia agora são 6 pessoas, se não me engano, a total da chefia intermédia, e tinhas um dos diretores e uma chefia intermédia fora, para além de mim e do Pietro. E quando eu digo chefia intermédia de 6 pessoas, já estou a contar comigo e com o Pietro. Isto aconteceu da maneira mais racional possível, que é, porque que eu nunca tirei uma semana? Porque eu nunca tinha conseguido desenvolver um negócio ao ponto de conseguir tirar uma semana, e não é só existir, é crescer sem mim. O que é sucesso? Eu defino uma empresa de sucesso, é uma empresa que não depende do founder e que consegue crescer sem o founder. Porque uma coisa é simplesmente existir, outra coisa é crescer. E eu nunca tinha conseguido chegar ao ponto de montar uma empresa assim. Já tinha conseguido chegar ao ponto de chegar em que basicamente aquela semana, aquele tempo que eu estava fora, tipo, eu ia vendo os e-mails, sendo umas reuniões para as coisas não descambarem muito, mas nunca ao ponto de dizer estou out, não vou reunir com ninguém, e voltar. E o que é que foi o resultado? O resultado financeiro foi que nós fechámos 3 clientes, nem eu sabia. Aliás, eu estava na Croácia a gravar um vídeo a dizer, fechámos 2 clientes, e tinha o Pietro à minha frente a dizer, não, foram 3, campeão. E eu, ok. E o resultado final foi que fechámos 3 clientes. E qual é que é o intake daqui? Eu quero tirar 2 intakes das férias. O primeiro foi entender que a certa altura, com o trabalho, começa a existir diminishing returns sobre as horas, que é o input e o output. Quer dizer que, tecnicamente, se nós fôssemos robôs e tu meteres 500 horas, vais aumentar a probabilidade de sucesso. E é verdade que se meteres mais horas e precisas meter mais horas, mas depois é a qualidade das horas. E eu percebi que esta semana eu precisava descansar. Eu senti isso, eu preciso descansar, eu preciso estar alto uns dias, repensar, ter outras visões, porque tu estás. Imagina, isto é caixa e tu estás dentro da caixa e só vês isto, mas quando tu estás de fora da caixa vês uma coisa completamente diferente. E estes dias da Croácia mostraram-me que eu estava em diminishing returns e estava a precisar de uns dias de descanso, que foi a primeira vez em 6 anos. Então esse é o primeiro intake. Eu não estou a dizer vai, tira férias. Eu estou a dizer, para mim, em 6 anos de empreendedorismo e 2 anos da Scale Labs, foi a primeira vez que eu fiz e foi a primeira vez que eu me senti confortável para o fazer, porque nunca tinha uma estrutura capaz de gerir e fazer crescer o negócio por mim. Então, puxar as pessoas para férias é importante e é algo que eu antes não fazia na Scale Labs, sobretudo no primeiro ano do negócio. Até foi uma das nossas chefias intermédias que me disse, Púlio, vais arrebentar toda a gente. Isto não é uma cultura. Tipo, toda a gente pode trabalhar muito, mas temos que forçar. E fomos olhar e tínhamos muita gente dentro da empresa, Pedro, que nunca tinha tirado férias. E nós começámos a obrigar o pessoal a tirar férias. Tipo, nós tivemos reuniões em que dissemos,
campeão, tens que ir de férias. Ah, mas eu não preciso. Ok, mas eu não quero saber. Estou a dizer, no próximo mês, tira uma semana, não te queremos aqui. Tipo, não te queremos aqui. E obrigamos o pessoal a ir de férias. O segundo ponto, e para mim o mais importante, e este vamos debater, e também gostava de saber da tua parte se já conseguiste sentir isto ou se não conseguiste sentir isto, e como é que foi a tua experiência em conseguires ir de férias, porque a minha até agora sempre foi uma, que era ia de férias mas trabalhava. Nunca tinha conseguido não o fazer. Que foi, nós fechámos 3 clientes quando estávamos fora, por isso a equipa comercial reuniu-se com eles, fechou, a direção ligou a dar as boas-vindas, a nossa assistente executiva fez o onboarding, fez a divisão de quem é que eram os consultores que iam trabalhar com o cliente. Isto só é possível pelos processos. Isto só é possível, primeiro pela chefia intermédia, que é, se tu estiver na minha cabeça, quando eu estou por fora, de fora, metade do negócio está de fora. Mas quando as coisas estão standardizadas e existe uma chefia intermédia com liderança, as coisas são executadas sem mim. E existe uma primeira etapa que é conseguir... Ok, como é que eu consigo explicar isto? E depois vou-te trazer à conversa se eu vou estar aqui durante 2 horas. Que é... O que eu quero dizer aqui é... Muitas empresas em Portugal não fazem dinheiro, estatisticamente, ok? That's the reality. Para quem não sabe, a faturação, existe 1,3 milhões, 1,5 milhões, 1,5 milhões de empresas em Portugal, 1,3 estão ativas, por isso há tipo 200 mil que são tipo ou fictícias, ou foram compradas ou usadas para, tipo, para uma transação que seja e que não tem actual value. Por isso, da 1,3 a média é 300 mil euros de faturação. Por isso, tu pegar em todas elas e dividir, uma empresa média em Portugal fatura 300 mil euros. E tem margens de lucro bastante pequenas. A primeira etapa do negócio é que ele dê dinheiro, mas a seguir, se tu queres criar algo substancial, e eu quero criar algo substancial, e substancial já não é acima da média, eu já estou acima da média, eu quero criar tipo 1% cria, não é dar dinheiro, é a que custo é que a empresa dá dinheiro. Porque se a empresa der, vamos imaginar que a Scale se fatura 1 milhão de euros, mas foi tudo. Eu fechei os clientes, o Pietro entregou o serviço. A margem foi boa, mas estás a queimar o crescimento, estás a queimar o futuro. Exatamente, tipo, tu, ok, tens margens de 90 e tal por cento, fazes dinheiro a short term, mas nunca vais ter um asset producing cash flow e que não dependa de ti. Então, E no a fundo, mim não. desculpa interromper-te. Não. A margem operacional pode ser bacana aí, mas a margem do negócio não é, porque tu estás a pagar o custo de oportunidade. E o custo de oportunidade é para o ano voltar a fazer 1 milhão e não fazer 2, estás a ver? Mas muitas empresas nem sequer chegam ao ponto de pensar no opportunity cost disso. Mas quando tu queres ser 1%, tu pensas nisso. E aqui ok, a Scalabs este ano fatura 2 milhões e tal, alright, mas não está dependente do público para isso acontecer. E está cada vez menos dependente do público para isso acontecer. E isso mostra-me que eu estou no bom caminho. Por isso, ter os processos e as chefias intermédias tem que acontecer para haver uma escala razoável e depois para atingir 1%. E esse alinhamento é onde está o próximo passo. O primeiro passo é tu abres a empresa, o segundo passo começas a fazer, ganhar dinheiro, a seguir é que consegues construir uma estrutura que não depende de ti para existir. And that's the point of success, what success starts to look like. Dou exemplo e termino-te. E deixo-te falar. Eu lembro quando estava com o Heller, eu tive para o Heller, o CEO do Fitness Hub, ou o Arthur da QIFI. Eu lembro de estar tipo, em casa do Arthur a conversar com ele. Tivemos tipo 4 horas no Dubai. E o gajo abriu o telefone só para encomendar Uber. E eu volta e meia abri o telefone para ver o que se andava a passar no Slack. E percebi drasticamente ali, claro que eu já sabia, mas foi um reality check, é tipo, para fazer os moves a sério, o negócio nunca pode depender de ti. Tipo, se as operações ainda precisam do teu intake para movimentar-se, tu és a limitação da empresa. Tu és o bottleneck. Dá-lhe. Mas eu acho que aí é preciso ter cuidado com a definição do a empresa não depende de ti para crescer. É tipo, não depende de ti comercialmente, não depende de ti operacionalmente.
Mas a empresa tem que depender de ti de alguma coisa, porque senão quer dizer que não estás a trazer nada para a mesa, não é? Nós já falámos mais do que uma vez de qual é que é o papel estratégico e de tomada de decisão do CEO, tipo o maestro, não é? O navegador e daí em diante. Mas puto, eu acredito piamente que tu foste de férias, a empresa cresceu na mesma e etc, etc. Mas a Scalab está melhor contigo do que sem ti. E se isso não fosse o caso, eu não seria o CEO. Exatamente. Exatamente. Ou seja, ela depende de ti de alguma forma, não é? Ela vai sempre depender. A Claro, questão, é isso que eu estou a dizer, é isso que eu estou a dizer. mas são dependências diferentes. A Apple não precisava do Steve Jobs para serrar as peças do É isso. iPhone, mas precisava do Para Steve ser, Jobs. para ser o que ela é, precisou do Yeah. Steve Jobs como precisa do Tim Cook. Sempre tem. Mas, mas muitas empresas nunca chegam, grande parte nunca chegam a esse ponto. É tipo, o empreendedor é necessário para a boa execução daquilo que está a ser feito. Aliás, eu não vou dizer o nome, é um cliente, é uma pessoa que me mandou muito bem e tem nem vou dizer o nicho, tem um negócio. E é um negócio financeiramente ok, fatura menos do que 1 milhão de euros, mas é muito, muito, muito nas costas dele. E ele disse-me assim, ó Paulo, ele contratou as primeiras pessoas para ir dar a entrega por ele e começou a ver problemas. E rapidamente voltou a ser ele a entregar. Disse assim, Púlio, como é que tu lidas com isto? E eu disse-lhe, realisticamente, tens que aprender a dizer que se foda. Realisticamente tens que aprender a dizer que se foda, que é tipo, vai ser processo, vai precisar de processos, vai precisar de saber recrutar, formar, liderar, mas mesmo nisso, tu vais dar bué de erros e vais fazer asneiras e vais dar maus serviços e vais ter que dizer que se foda. Eu sei que isto tem que acontecer e é tipo, eu não consigo expressar isto, que é, eu acho que as pessoas têm tanto medo, Pedro, de falhar, dar a má entrega, que o opportunity cost que eles abdicam por não É mais para caro do que o erro. Yeah. muito, 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 muito mais caro do que o erro. Yeah. Porque pensa, é muito mais simples quando és tu a entregar, porque não tens que formar ninguém, então não tens que aprender outro skill set, que é saber recrutar, formar e liderar. E tu dizes, eu vou ser eu a entregar, porque ninguém consegue entregar como eu. O custo de tu nunca delegares isto é que tu nunca vais fazer 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 200 milhões, um B. Tu nunca vais montar um veículo de escala verdadeira. E este primeiro bloqueio é tipo... isto é tipo um mini monstro. E nós temos menos medo deste mini monstro, mas não percebemos que ao não enfrentar este mini monstro, estamos a deixar um mar de oportunidades que será múltiplos monstros ao longo da nossa vida toda, que é a frustração de nunca termos atingido aquilo que realmente queremos atingir. Então, a história que eu disse a este meu cliente foi, tens que aprender a dizer que se foda. Tipo, tenta ao máximo, aprende, melhora, mas diz que se foda tu vais cometer erros, e se não tiveres ok a dizer isso, mais vale não empreenderes, mais vale seres um solopreneur, faz o teu salário base e já está. Desculpa, dei aqui um rampage. Não, concordo a 100%. Até porque, tipo, digam o que disserem, bro. Digam o que disserem num vídeo do YouTube, num tutorial, não sei do quê. Não é fácil criar processos. Não é fácil contratar e delegar. Não é fácil liderar. Não é fácil formar até ao ponto em que a pessoa está apta a, numa estrutura como a nossa, ser responsável por algo, por uma entrega, por uma venda, ou o que seja. Tipo, isso não é fácil. Esse processo não é fácil. Não é tão simples quanto tens ver um vídeo no YouTube e ele diz as 5 coisas que tens que fazer. Tens de criar processos SOPs no Notion, tens de ter automações para responder aos e-mails, tens de ter avaliações e KPIs. Bro, claro que sim, tipo, isso é o basilar, mas e como? E como é que isso aplica à minha realidade? Como é que tu só vai... É o learn by doing. Tipo, tu podes saber o que é que tens que fazer, mas tu só no learn by doing é que vais saber o como. E aí entra o ponto que para pessoas que têm brio no que fazem, como eu e tu, e que percebem que, imagina, que a nossa reputação e daí em diante é importante, é a tua marca. A tua marca pessoal não é só os conteúdos que estão na net. A tua marca pessoal é todos os contactos que o mundo tem com a tua pessoa, não é? E you are allowed to make mistakes, obviamente, e tens que o fazer.
Não podes não ser ético, não ter valores, essas coisinhas, essas coisas todas. Mas é importante tu seguir, mesmo sabendo que vais seguindo essas normas éticas e etc, porque influenciam a tua marca pessoal, saberes que vais fazer erros. E não é nada fácil para pessoas como eu e tu que reconhecem a importância dessa marca pessoal e que jogam no longo prazo. Não é fácil tu estás ok, e como estavas a dizer há bocado, com o que se foda. Tipo, estar ok com a malta que te representa estar a errar, o teu serviço ser podre, o teu serviço não entregar, teres de devolver dinheiro. Tipo, não, eu falo por mim, tipo, para mim é bué difícil lidar com essas situações. Bué difícil, tipo, lida-se, mas é das cenas que eu curto menos que aconteça. Estás a ver? Porque tenho bué de coisas. Mas a questão aí é, o que eu penso, Pedro, e o que me ajuda a racionalizar isso é, primeiro eu sei que quero lá chegar, mas depois sei que para lá chegar tenho que cometer os erros. É isso. Ou seja, tipo, é a mesma coisa que, sei lá, tu tens que ficar em forma. Tipo, também vais ter que levantar pesos e às vezes é bem chato. Boa, disseste literalmente isso, é tipo, tu estás aqui que és gordo e queres estar fit. E tens que passar pelo processo, e o processo vai ser chato. E há dias que não queres treinar, e que não queres não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. E ainda por cima mete isto para a tua reputação, a maneira como as pessoas te veem. Eu já disse isso várias vezes no início da Scale Labs. Eu cometi erros a torto e direito, hoje cometo ainda outro tipo de erros, mas também os cometo, que é um erro de escala. E é só dizer, ok, eu sei que vou errar, vou tentar minimizar o erro, vou ser correto com a pessoa, que é tipo, olha, se eu fiz isto e eu sei que a culpa é minha, vou corrigir isto de alguma maneira, e é só ser ético. E depois a ética é uma coisa muito vasta, mas é nós estarmos ok com as nossas próprias ações. O pior que podemos dizer, e eu odeio quando é tipo, já não me sinto como muitas pessoas novas, mas quando tipo, aquele cliente, mas ele estava à espera de quê? Mas e o quê? Ele queria aquilo tudo e só pagou aquilo. E eu só pensei, man, tu nunca vais. Tu és tão pobre de mente, que tu serás sempre pobre de mente enquanto estiveres com essa linha de pensamento, tipo, culpar o outro. Eu culpo-me sempre a mim, man. Tipo, se o cliente correu mal, eu no pior dos casos digo, mas fui eu que o aceitei. Fui eu que já podia ter visto aquele red flag e ter dito, isso não vai E funcionar. normalmente vês. Normalmente vês. Mas por algum motivo é tipo, não, então mas bora ver, até pode ser bacana. E depois, pá, nessas merdas a intuição é bem importante. E hoje em dia, para mim, já nem é intuição. Eu já tenho, até porque eu já não estou em grande parte, já temos tipo tabelas de nichos e de red flag. E se virmos, ainda agora estávamos a fechar com um cliente, e um cliente bastante grande. Que bastante grande é para a realidade portuguesa. Tipo, múltiplos milhões. E houve muitos red flags no processo. E a minha equipa disse, olha, nós não estamos confortáveis com o que está a acontecer. Isto para nós são muito red flags. E tipo, nós temos que perceber where you stand. Porque se isto for o que nós achamos que é, nós não vamos querer trabalhar em conjunto com vocês. E metemos logo up front. E depois daquilo conseguimos solucionar. E agora até o processo está a andar bem. Mas nós já sabemos os red flags. Tu já começas a conseguir entender quais é que são as coisas. E depois tens que aprender a melhorar isso. Gerir melhor as expectativas. Saber acompanhar. Medir resultados. É tanta coisa na entrega de serviço. E depois é tipo, aí tu começas. Tu tens red flags e depois tens red flags. Tipo, há cenas que são óbvias. Tipo, no outro dia tive uma call com uma senhora que em demo call, portanto, primeiro call comercial do processo, atendeu o telefone tipo 3 vezes. Respondeu a mensagens e leu em voz alta, tipo, interrompeu várias vezes, só falava sobre ela, tipo, o que é que ela... Estava numa meet contigo e atendeu o telefone? Atendeu o telefone 3 vezes, ou 2 vezes e respondeu a uma mensagem, só falava dela e o que é que ela fez e o que é que ela... E isso são super red flags. Que deu para não se avançou o processo, é tipo, não vale a pena. Mas isso são super red flags. E depois tens coisas mais pequeninas, que é a forma como as pessoas reagem à gestão de expectativas, essas coisas mais pequeninas. Mas só dando aqui um passo atrás, e estava a falar de não é fácil, tipo, tu sabes que vais errar, e não é fácil tu formares, não é fácil criar os processos e etc, porque vais errar e isso é desconfortável. Mas isso tudo fica pequenino quando tu percebes o custo de oportunidade que tens de pagar se não o fizeres. É muito mais caro. E eu acho que, voltando atrás ao exemplo que estávamos a dar há pouco,
Vocês podiam ter um negócio de 1 milhão com margem operacional de 90%. Mas a margem do negócio não é essa porque estás a pagar 1 milhão que não vais crescer no ano a seguir, não é? Então, quando tu começas a pôr as coisas neste âmbito, fica muito mais claro e mais fácil de tomar a decisão de avançar para a frente sabendo que vais cair num precipício. Porque vais cair, mas tens é que te levantar, não é? Mas vais cair. Porquê que tu achas que grande parte das empresas nunca dão esse passo, Pedro? E acho que há aqui duas opções, que é falta de ambição, de criar uma empresa que não dependa de nós e é tipo, olha, eu estou a fazer 200 mil euros por ano de margem e está tudo fixe para mim. Por isso, falta de ambição. E a segunda que eu punha, que eu acho que é o desconforto que é necessário Para ferir o para... ego. Yeah. Não, sem dúvida é a segunda opção. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é por aí. Porque imagina, alguém que empreende não tem. Acho eu, tipo, não tem. Tem mais medo de ferir o ego do que ferir a carteira. Eu acho. Eu acho. O que eu vejo aqui é uma irracionalidade muito grande, que é tipo, eu quero montar uma empresa que não dependa de mim, mas como não consegui, isto não está a funcionar, sem perceber que não está a funcionar porque tu não sabes recrutar, formar, liderar, montar processos, definir KPIs, o que seja. Então é uma dificuldade em assumir responsabilidade e culpabilizar sempre as outras pessoas e dizer, mas o Manel não faz como eu quero. Ensinaste o Manel, formaste o Manel, deste-lhe feedback, deste-lhe volume, tiveste dailies com ele, ensinaste-lhe. Não, ele tem que saber. Ele não tem que saber nada, man. Para além disso, o que tu estás a pagar, estás a ir buscar pessoas altamente desqualificadas. É tipo, estás a ir buscar à terceira distrital e estás à espera que ele te marque golos como o Ronaldo. Yeah, sem dúvida. Mas olha, tu falaste aí numa palavra que há bocado antes de começarmos a gravar, eu acho que disse que poderia ser o mote para hoje, que é irracionalidade. E a beleza que tem a irracionalidade. Porque, por exemplo, nós agora estamos aqui a falar do quão importante foi tu ires de férias, porque estavas cansado, porque sentiste que o teu input-output, o leverage estava a diminuir, porque estavas cansado, estavas muito dentro da caixa, não é? E aqui nós conseguimos ver claramente, e tu conseguiste ver claramente nesse caso, a importância estratégica do desligar, não é? Especialmente se estás a jogar os jogos do longo prazo, o teu corpo e a tua cabeça têm que aguentar e tu tens de ter essa capacidade de conseguir desligar para poder pensar fora da caixa, para poder recarregar, whatever, o que seja. Estás a para equilibrares o resto. All good. Aqui entra a importância de tu teres os systems in place, processos, a malta formada, a equipa, etc. Tudo o que temos estado a falar, que é muito mais formal. Mas entra também a irracionalidade, que é numa forma muito prática, racionalmente, é tipo, se eu preciso fazer mais, se eu trabalhar mais tempo e não tirar férias, à partida vou conseguir fazer mais. Mas a decisão irracional é que acaba por trazer mais resultado aqui, que é, não, deixa-me parar uma semana para as semanas a seguir eu andar ao dobro da velocidade, em vez de estar a diminuir e a andar a 80 a hora, depois a 60, depois a 40, até quebrar mesmo. E há aqui um primeiro ponto, antes de eu ir para a beleza da irracionalidade, há um primeiro ponto que eu acho que tu vais gostar de ouvir, que é, se tu reconheces então esta importância do descanso, tanto que vocês foram obrigando malta da equipa inicialmente a tirar férias e agora tiraram vocês, se reconheces a importância do descanso, então também nisso o líder tem de liderar, por exemplo. E, por exemplo, o Reed qualquer coisa, que foi o founder e CEO da Netflix durante muitos anos, ele já não é CEO, instituiu desde o início uma política de férias ilimitadas na Netflix. Eu sei disso. Isso é crazy. Qual era o problema? A maioria da malta não tirava férias. Porque o líder não tirava. Então eles não se sentiam confortáveis de gozar esse benefício, que o objetivo era que eles tivessem mais oportunidades de pensar fora da caixa, exatamente de saírem da situação, de irem de férias e quando estão na praia têm a ideia de como é que resolve o problema. A ideia era exatamente essa, de eles serem mais produtivos mesmo estando mais tempo fora, mas isso não acontecia porque como o líder não dava o exemplo de ir de férias, eles não iam. Aliás, eles tiravam menos férias do que era definido legalmente. Então isto tudo mudou só quando o gajo instituiu que era a pessoa que mais ia, quase que mais ia de férias na Netflix e ia 6 vezes, ou logo que era 6 vezes de férias por ano.
E foi em muitos destes momentos, eu por acaso eu li o livro dele, e há muitas inovações e grandes mudanças e breakthroughs da Netflix que vieram em momentos que ele, ou pessoas importantes da estrutura, estavam de férias e que tiveram a ideia da solução. Estás a ver? Então, eu acho que se reconhece a importância do descanso, não só do ponto de vista da energia, saúde mental, etc., mas de encontrar soluções, pensar fora da caixa, é importante o líder também liderar, por exemplo, aí. Pois e tal, e se podes desligar, mas desligar é de forma responsável, e desligar de forma responsável é processo, essas coisas, tudo o que falámos até agora. Mas, voltando à beleza do irracional. As férias são bonitas porque é irracional tu conseguires ter mais produtividade e a solução para isso ser não trabalhar. É um bocadinho irracional. Mas o mundo é irracional em muitas coisas. Tipo, o próprio comportamento humano é irracional. A relação input-output nem sempre é irracional. Porque, por exemplo, muitas vezes a solução para tu venderes mais uma coisa é aumentares o preço. Porque aumentas a percepção de valor e aumentando a percepção de valor vendes mais. Isto não se aplica tanto necessariamente em serviços, é mais produtos direct to consumer e etc. Mas é assim, ou seja, é irracional. Ok, não estou a vender o que eu queria. Qual é a solução? Baixar o preço, fazer promoções, contactar mais pessoas? Não, só subir o preço. Não é? Tipo, é interessante essas coisas. E há mais momentos do mundo em que a solução é irracional. E eu estava-te a falar antes de começarmos a gravar da solução irracional, até a própria engenharia tem soluções irracionais. Na década de 60, 70, 80, não sei bem, mas no início em que a tecnologia dos elevadores não era nada especial, os elevadores eram muito lentos. Subiam muito devagar. Ao nível das pessoas, durante muitos anos ainda, optarem por subir pelas escadas em vez dos elevadores, não porque o elevador era mais lento, mas porque a percepção das pessoas é de que ele era mais lento. Só que procurou-se um monte de opções de equipas pelo mundo fora. A Otis, que é a empresa, se tu estiveres num elevador hoje e olhares para a marca do elevador, provavelmente vai dizer Otis, que é a maior empresa de elevadores do mundo, que inclusive podemos falar um dia de como eles alavancaram o negócio, que alavancaram num momento de demonstração prática, tipo quase como se fosse um lançamento online, mas físico há 100 anos atrás. Mas pronto, isto para dizer que a Otis procurou equipas pelo mundo todo para resolverem isto. Ninguém tinha a capacidade de engenharia para o fazer. Ou tipo, eram projetos para para tornar o elevador mais rápido. Como é que eles resolveram isto? Da forma mais irracional possível, em vez de olhar para a ciência e para a engenharia, olhando para a psicologia humana, que foi só, ok, qual é o problema que as pessoas têm? Pá, quando estão dentro do elevador têm a sensação de que aquilo demora muito tempo a subir. Ok, então bora meter espelhos de baixo a cima. Eles resolveram o problema da velocidade do elevador só a meter espelhos em todos os elevadores. O motivo pelo qual os elevadores têm espelhos é só para a pessoa ter uma percepção diferente do tempo que passa dentro do elevador. Porque quando estás à frente do espelho, estás tipo a ver se estás bem, se tens a borbulha, a ajeitar o cabelo, blá, blá, e o tempo passa e a tua percepção de que a viagem foi mais curta ou mais longa muda completamente. Então eles resolveram um problema de engenharia de forma irracional sem ser com engenharia, estás a ver? E é bué, tipo, eu acho a irracionalidade é bué bonita por causa disto, porque nem sempre a resposta é racional. Eu acho que isso traz muito mais magia ao mundo. Nunca tinha pensado nessa. Racionalidade e irracionalidade. Olha, por exemplo, desculpa interromper-te, vou dar outro exemplo, porque eu estou neste rabbit hole outra vez de estar no comportamento do consumidor e a ver cenas sobre isso. Olha, por exemplo, o Red Bull. O Red Bull é uma lata de bebida mais pequena do que o normal, mais cara e com um sabor pior. E o sabor pior não é subjetivo. Eu adoro Red Bull, adoro o sabor, mas deve ser das únicas pessoas. Não é subjetivo porque a Red Bull contratou há uns anos uma empresa que só faz estudos de sabor de bebidas gasificadas, para tentarem perceber se a malta curtiu o sabor ou não. E os resultados foram tipo a pior bebida em termos de sabor já alguma vez testada. Estás a ver? A malta odiou o sabor. Então, porquê que uma bebida que é mais pequena que o normal, é mais cara e sabe pior, porque tem tanto sucesso e é a única que ameaça, por exemplo, a Coca-Cola? Estás a ver? E é uma empresa de bilhões e daí em diante. Única e exclusivamente pela irracionalidade do consumidor. Porque
o Red Bull não concorre nas bebidas. O Red Bull concorre quase com drogas, com fármacos. Porque a cena do Red Bull, a transformação é a cafeína, não é? A energia e etc. E o facto da lata ser mais cara, o facto do sabor ser meio estranho, aumenta o efeito placebo. O efeito de, por aquilo não ser uma bebida que tu bebes por ter sede, mas por quereres o efeito de energização, o facto de ela ter um sabor estranho e de ser mais cara e etc., aumenta a percepção que eles têm do impacto. E aumenta o efeito placebo. Torna mais real. Estás a ver? E é isso que torna o produto especial. E isso é interessante. Tipo, imagina, este efeito placebo tem impacto em um monte de coisas. Tipo, um vinho, as pessoas percepcionam um vinho como mais caro se a garrafa for pesada, se o vidro for mais pesado. Um chocolate sabe mais doce. O mesmo chocolate sabe mais doce se as bordas, se as arestas forem redondas e não bicudas. Estás a ver? Isto são tudo coisas irracionais, mas que impactam Yeah. o mundo e A impactam. percepção. Yeah. Yeah. Não acho que seja muito especialista nisso, aliás, acho que já tens muitas mais horas a pensar nesse tema do que eu, mas faz todo sentido. Para. Olha, eu gostava de saber o que é que tu andas a fazer. O que é que te anda a preocupar ultimamente, Pedro? Serviço, entrega. Ok? Yeah. Como tu sabes, há um mês e meio, 2 meses atrás, nós mudámos um bocadinho a oferta e comercialmente alavancou, portanto teve impacto, mas a entrega não está a correr tão bem como eu estava à espera. Tipo, aquilo que idealizámos não estamos a conseguir entregar da melhor forma. O modelo Done With You não estamos a conseguir colar muito com o HR. Que a malta tem menos interesse que as coisas sejam feitas, estão bué sobrecarregados. A cultura que existe em Portugal é tipo, para 200 pessoas há uma pessoa de RH. Estás a ver? Então fazem tudo e o Done With You não tem resultado muito. Então a minha preocupação tem sido como é que nós conseguimos alterar o serviço para que as coisas aconteçam sem cometer um erro que nós eu sinto que estávamos a incorrer, especialmente nos últimos 30 dias, que é a caminhar para um oceano vermelho onde não vamos ter hipótese nenhuma para concorrer. Que é o recrutamento, feito por ti. Recrutamento done for you, não há hipótese aí. Yeah. Mas eu tive esta conversa contigo e eu disse-te que, tipo, na teoria parece bué da bom, na prática é bastante difícil ou mais complexo do que aparenta ser slay este dragon. Atenção, eu nunca vendi recrutamento done for you, atenção. Yeah. Era outra, só que como o Done With You não está a resultar para entregar o que nós queríamos, que era uma premissa diferente para resolver recrutamento, temos de estar a tentar solucionar outras coisas, a entregar outras coisas que já estão aí muito mais perto para nós estarmos a fazer parte de recrutamento por eles. E aí nós não vamos ter hipótese, porque tens tipo 5, 6, 7, 10, 15 players com muito mais recursos, muito mais experiência, muito mais assets humanos. E tu aí ias sempre competir pelo preço e é chato ser o mais barato. Yeah. Eu vou te dizer que a minha experiência é mais fácil dar um done for you do que dar um done with you nesta área. Só que depois, ou te especializas em algo, tipo, eu faço um done with you, um done for you, mas só de comerciais, tipo, altamente nichado, e foi aí que eu encontrei, tipo, a minha abertura que outras empresas não... Mas mesmo assim, é uma dor grande. Eu tenho um cliente meu que há uns meses atrás me disse, pô, o vosso serviço é excelente. O recrutamento não é excelente. Ele diz assim, devias fazer o que sabes fazer. E eu aceitei aquele feedback, porque na altura cometemos muitos erros. Mas o que eu pensei foi, se eu fizer o que eu só sei fazer, eu nunca vou saber o que é que eu não sei fazer, nunca vou conseguir evoluir. Então, tipo, não há hipótese de só estar stick to it. Estamos cooking the formula, como tu estás cooking the formula. Son, tipo, we're getting there. Estou Yeah? do challenge. E atenção, tipo, tanto tu na tua caminhada como eu na minha em 2 milhões e tal, tipo, estamos na mesma caminhada. Eu estou cooking a minha fórmula all the time, tweaking stuff. Tipo, eu tenho 2 anos de empresa, isto não é absolutamente nada. O ponto que eu gostava de trazer aqui, e eu sei que trouxe isto nesta conversa, que é,
Eu estou sempre a pensar if this is the lady in the red dress. Sempre, sempre, sempre. Um, Porque The Lady in the Red Dress é sempre the grass is always greener on the other side. É tipo, mas esta coisa que o outro faz é que é top, isto é que era escalável, isto é que era rentável, isto é que se entregava boeda fácil. E eu sempre que faço alterações ao serviço tenho que pensar, is this a Lady in the Red Dress ou isto faz sentido à evolução do meu serviço? E estou sempre a tentar desmotivar-me a fazer algo novo, porque tenho sempre medo de estar a tentar só múltiplas coisas. Então, eu próprio introduzi o recrutamento ao meu serviço. Ele ainda não está, o recrutamento, onde eu quero que ele esteja, mas vai estar ainda este ano. Mas tem que ter muita caução em introduzir novas coisas e novas variáveis. Até porque quando tu introduzes um novo serviço, uma nova variável, ou que seja, começas do zero ou perto do zero. Estás a ver? Em que tens que aprender essa skill, formar essa equipa, criar esse processo todo do zero para algo que tu não fazes. É uma decisão grande quando de repente metes-te num barco em que não podes entrar e sair logo. E a maneira como, quando tu estás em escala, e por isso é que tu és necessário para pensar e não para executar. Porque quando tu pegas em 20 pessoas, 20 recursos e dizes agora vamos todos marchar para esta direção e aquela direção é o abismo, tu estás a levar a empresa para o insucesso. Então, tipo, há que ter uma coisa... Uma das coisas que eu aprendi, isto era só porque eu era imaturo, eu quando tomava uma decisão comuniquei, agora é isso que vamos fazer. Hoje em dia, quando são decisões importantes, que vão impactar muitas horas das pessoas, eu não tomo a decisão on the spot. Não é que eu ando a procrastinar a decisão. É simplesmente que, ok, isto é uma decisão impactante e eu preciso de ter mais do que 5 segundos numa reunião para tomar essa decisão. Ainda, porque ainda não tenho a capacidade... Ok, deixa-me pensar por isto de outra maneira. Por exemplo, o Steve Jobs ou o gajo da Amazon, o Jeff Bezos, toma decisões on the spot. Mas há decisões que são tão impactantes para ele que ele próprio precisa de tempo. E ele, na biografia dele, disse que se ele tomar 3 boas decisões por mês, ele não tem que fazer absolutamente mais nada. 3 boas decisões por mês e tipo, that's it, porque é a dimensão da decisão, o highest of leverages. Yeah. É a tomada de decisão. Yeah. Por isso, eu comecei, por exemplo, quando tenho estas decisões, agora penso mais, e quando tomo uma decisão, primeiro comunico à minha chefia intermédia, monto um processo, monto um plano de implementação e depois vendemos a ideia à equipa. Porquê? Porque a equipa, nem toda, tipo, tu para seres empreendedor, tu tens que aprender a viver bem com o não saber, tu tens que aprender a viver bem com hoje é vermelho, amanhã é azul e é o que é. E à tarde volta a mudar de cor se for preciso, porque a velocidade está coisas novas. Mas quando tu entras cada vez mais numa estrutura, as pessoas não estão habituadas a isso. Tipo, tu podes ter uma cultura de startup, é verdade, mas mesmo dentro da cultura de startup, há pessoas que são mais propícias e menos propícias. Há mudança. Hoje é isto, amanhã é aquilo. Então tu tens sempre ter cuidado com comunicas. Até porque tu não podes estar... É impossível estar constantemente em mudança. Yeah. Porque se tu dá a tua volta, o que estavas a dizer, o que hoje é verde, amanhã é azul, isso maioritariamente é tipo o contexto que te rodeia. Estás a ver? Eles é que mudam isso. O contexto muda tanto, se tu mudares também é mais improvável as cores darem match. Estás a ver? Yeah, é um Paulo Leis que é tipo, quantas mais pessoas tu aplicas à estrutura, mais know-how tu tens que ter diferente para fazer a máquina funcionar. E eu olho e penso, eu demorei tanto tempo a chegar, eu demorei 6 anos a chegar a este ponto em que consigo tirar uma semana e em que consigo entender a importância de desfios intermédios. Mas a questão é, eu agora sei que para dar o próximo passo vai demorar 3 meses, porque a learning curve no início é muito mais lenta, mas depois começa a dar o compound e o compound. E por isso é que é impossível dizer, vou ver o vídeo de YouTube. Um vídeo de YouTube nunca te vai dar 5 anos ou 6 anos de empreendedorismo. E não é que o vídeo não seja bom, mas nada te vai dar 5 ou 6 anos. Há cenas top. Mas a maioria do mundo é o learn by doing. Eu sinto bem isso. Porque tu podes ver o vídeo dele a explicar-te e tu até podes aprender com ele alguma coisa, mas tu vais ter que cometer erros, tu vais ter que cometer outros erros. Até porque um gajo... As vitórias trazem
arrogância no bom sentido da palavra. Ou seja, não é que ficas um tretas, tipo, não é isso que eu estou a dizer. É só tipo, tu tens 5 vitórias seguidas, a probabilidade de tu achares que a próxima decisão também é a sexta vitória é maior, não é? Tipo, Isso chama-se o Elon Musk, e desculpa ter interrompido, o Elon Musk considera que isso é o maior downfall do empreendedor. Wishful thinking. Wishful thinking, que é porque correu bem o ano passado, vai correr bem no próximo ano, porque eu tomei uma boa decisão, a próxima decisão vai ser uma boa decisão, sem perceber que you pretty much starting from zero every day, a não ser que pô, tu pegas uma empresa como a Apple e se tu quiseres, com 4 más decisões, tu arrebentas com a empresa. yeah. E tu estás a falar tipo, de um colossal de uma empresa. Então, uma empresa como a tua, como a minha, nós estamos tipo uma one bad decision away, tipo, de estragar com a empresa. Sempre, tipo, uma. Yeah, é isso. Mas por isso é que Wishful isto thinking. é o máximo. Por isso é que este jogo é tão giro, porque é tipo. É o veículo máximo da meritocracia. Tipo, é o veículo máximo, que é tipo, tu hoje podes estar no topo, amanhã you're down, man. Tipo, e é isso que torna isto o jogo. Dentro das injustiças que possas sentir, é o que torna isto o jogo mais justo do mundo. Yeah. Toda a gente pode jogar, as regras, bom, não são iguais para todos, mas os princípios são iguais e quem dita não é o teu tio que é a tua cunha. Quem dita é o mercado. Quem dita, tipo, quem vota é o consumidor ou a empresa. Ou E o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Hoje estava a gravar um testemunho com um cliente e ele disse-me: Público, já conheço pai, 4 empresas que são cópias da Scalabs e pá, eu ouço-os a falar, eles parecem tu, usarem as tuas expressões e ele assim, o que é que tu achas disto? E eu disse, é top. É um reminder daily that there's always someone out coming for my lunch money. E disto, a longo prazo, é o que faz o serviço ser melhor. É a fome do outro gajo vir atrás em take the price away. E a única maneira que tu tens de distanciar é seres o melhor, fazeres mais, melhor, crescer, 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 crescer e crescer. Por isso, eu olho para isso como uma necessity para nós termos a nossa melhor versão sobre longos períodos de tempo. Ainda hoje mesmo disse-me, o cliente falou-me disto. pá, e isso é muito bom, não? Isso é muito fixe porque tu facilmente podes relaxar. Tu, a tua estrutura, a velocidade que imprimes, é normal. E isso, tipo, se tu estiveres a correr, tiveres 3 cães a ladrar e a espumarem-se atrás de ti, a probabilidade de correres 10 km é muito maior do que se fores sozinho, com fones. Yeah. Uma das coisas que eu digo ao Pietro é nós nunca podemos ficar gordos. O que quer dizer ficar gordos? Quer dizer que às vezes só porque financeiramente as coisas estão estáveis não quer dizer que as coisas estejam estáveis. Tipo, mas a empresa é profitable. That's not it, man. Tipo, that's not it. É, o que é que está por detrás? É fazer mais, melhor, afinar, trazer mais pessoas, crescer, crescer, crescer. Porque senão, só porque hoje está a funcionar e tu achares que vai funcionar assim para sempre, temos o caso do Tweet, temos o caso da, da Kodak, tens o caso da Toy Story, tens tipo. E a Kodak, tipo, o interessante, a Kodak ainda tem tipo, um nível superior. Tanto a Kodak como a Blockbuster, para mim, têm níveis ainda superiores. Que é, a Kodak faliu porque não se adaptou ao digital, não é? Às câmaras digitais, etc. Puta, a Yeah. Kodak foi a primeira empresa do mundo a ter uma câmara digital funcional. A sério? Primeira, yeah. Só que decidiram que esse não era o percurso. Estás a ver? A Blockbuster, o CEO o CEO na altura queria fazer a transição para streaming. Mas tipo, os stakeholders, o board, etc., não estavam alinhados. Fizeram um move para o mandar embora e trouxeram um CEO mais conservador que apostou foi nas localizações presenciais e depois foi o que foi, né? Ou seja, parece bué simples um gajo olhar para trás e ver como é que estes gajos não viram que isto era para as câmaras digitais, como é que estes gajos não viram que isto era para o streaming online. Bro, eles viram. Só que um organismo empresarial dessa dimensão é muito mais complexo de uma empresa de 10 pessoas como a minha ou de 20 como a tua. É muito mais complexo. Porque tipo, imagina, as pessoas que lideram essas empresas
são muito mais experientes e inteligentes que nós. Uhum. Muito mais. Né? Tipo, nós não somos fora da curva nessa esfera. Né? Só que é muito mais complexo do que um gajo vê. Mas tu estavas a dizer, desculpa, estava a concordar com o que Estamos muito em linha. Aliás, sabes que, e depois também para dar-me aqui o close, no outro dia gravei um podcast do João Gonçalves e o João Gonçalves fez uma pergunta que é: qual é que é o teu maior medo? E eu percebi que o meu maior medo neste momento é só ficar com placement. É o meu maior medo, que é na pirâmide de Maslow, quando as tuas necessidades básicas são fulfilled, tu estás cheio de sede, bebes um copo de água, a matar. Estás um dia sem beber água, faz o ramadão, primeiro copo de água, tumba, 6 segundos. Segundo copo de água, 2 segundos. Terceiro copo de água, já paras, chegas ao quarto e dizes, já não me apetece. E o meu maior medo é ficar complacent e deixar que isto verdadeiramente que me preocupa, que é, eu não quero nunca estar a fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões ano ou mês, o que seja, e ficar complacent porque agora tenho tudo que eu preciso financeiramente. Então, o jogo é a ambição. Tipo, por isso quando me dizem, o que é que tu achas destas empresas que copiam, ou que não, copiam não é uma boa palavra, que te usam como inspiração, é assim que eu gosto de pensar. Eu disse, top, por isso só me faz crescer mais. Tipo, um público gordo diria, é péssimo porque me tira a market share. Público que sabe que o dinheiro is just freaking dollars on a screen, numbers on a screen, sabe que precisa e isso é bom para nunca ficar com placement e puxar sempre mais e mais e mais e mais. Então, é muito interessante quando... Isto é um pequeno rampage. Eu lembro perfeitamente, há uns anos atrás, que eu achava que o meu sonho era fazer 1 milhão de euros. Tipo, eu tinha isso. Tipo, tenho que fazer 1 milhão de euros, tenho que fazer 1 milhão de euros, tenho que fazer 1 milhão de euros. E agora, a aproximar-me desse dígito em cash, tipo, não me diz absolutamente nada, de nada, de nada, de nada, de nada. E eu só quero continuar a desafiar a minha mente todos os dias e só quero continuar todos os dias a tweaking shit out, build great stuff with great people. E tenho medo de um dia poder ficar com placement. Por isso eu gostei muito das minhas férias, mas fiquei um bocadinho assustado. E já tirei no avião, estava a escrever nas minhas notas que é tipo, eu estou scared that I enjoyed it a little bit too much. Porque tipo, this is not a time to break down, it's not a time to relax, it's not a time to chill in the beach. Então eu estou a olhar para tipo, ok, eu tirei para repousar, estou mega repousado, mas agora I need to come e tipo slay all the dragons up and right, up and right, up and right, up and right. E pronto, e acho que a minha conclusão nisto, esta é bastante pessoal, que é o dinheiro não te faz feliz, man. Tipo, ajuda, bué, bué. Eu posso prometer que ajuda, a gente esteja a ouvir isto, ajuda muito. Mas se o dinheiro for o fator de sucesso ou de felicidade, tu nunca chegas lá. Porque há sempre um carro maior, um barco maior, depois, em vez de andares em primeira classe, em executiva, de executiva vais para PJs, de PJs compras PJs, de comprar PJs vais para um Gulfstream, so on, so on, so on, so on. Então, eu sou bué da feliz e nunca quero deixar de o ser. E eu sou feliz pelo hustle, sou feliz pela luta, pelo todos os dias não saber e ter que. E eu nunca quero chegar a um ponto em que não existe tipo estas incertezas e que eu estou com placement. Por isso, yeah. É isso, o dinheiro não traz felicidade, ajuda muito, 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 mas para tu empreender sobre longos períodos de tempo, pelo menos para mim, eu preciso de sentir-me desafiado todos os dias. Por isso que eu olho para a concorrência como a melhor coisa, por isso que eu adoro os negócios, porque é tipo o jogo mais difícil que tu podes jogar. 100%. Pronto. Foi aqui um rampage champ de emoções das férias. Top, da minha parte é isso. Contratámos mais uma pessoa, já demos o onboarding, temos mais um team member, cada vez mais champs, cada vez a ter menos tempo nas operações. Nos próximos 2 meses vão estar fully out. Do nosso lado, sempre com dificuldades, mas agora estou num ponto em que é tipo baixar a minha preponderância no everyday e deixar que a equipa cresça assim.
e é aí que eu estou. Por isso eu perguntei-te o que é que te preocupa, e tu disseste o que é que te preocupava da entrega, e eu estou a dizer o que me preocupa agora a mim é minimizar cada vez mais a minha preponderância e deixar o espaço para a minha equipa escalar. Vou-te deixar uma informação que eu descobri no outro dia que gostei muito, disse que partilhei com o Pietro. Numa high growth company, apenas 5% das pessoas que estão no dia 1 chegam ao ano 5. E vocês têm muita gente desde o dia 1. Nós ainda temos muita gente dos day ones. Temos toda a gente, se não me engano. Tipo, dos day ones temos toda a gente ainda. Esse número nunca pode aumentar. Tipo, não vamos ter mais day ones. Não, só para diminuir. Só pode diminuir, só pode diminuir. Mas é um número interessante. Tipo, alguns deles já não são chefias intermédias, mas estão dentro da infraestrutura. Porque eu acho isso muito importante. É o momento em que vão ter que filtrar. Toda a gente, tipo, a empresa cresce mediante o número de cabeças e não mediante o número de corpos, e as cabeças têm que estar a acompanhar o crescimento da empresa para toda a gente se manter da mesma maneira que a minha. Tipo, se a minha cabeça não evoluir, mas eu vou deixar de ser o CEO. Tipo, o Pietro despede-me ou eu despeço-me a mim próprio. Tipo, eu tenho que constantemente desafiar-me a mim mesmo. Então, queres deixar alguma informação para encerrar? Uma última informação. No Rampage do público sobre a felicidade e etc. Lembrem-se que temos um episódio só sobre isso. Podem ir ver. Pois é, já tinha esquecido disso. Top, estamos falados, Pedro. Obrigado pelo teu tempo. Tchau, bro. Até para a semana. Done, my guy.